Às vezes a gente quer tanto manifestar um desejo e quando ele demora um pouquinho, a gente já começa a se perguntar, mas será que esse desejo realmente é para mim? Você já se perguntou isso? Se você respondeu sim ou se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, então vem comigo que é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal. Caso você não me conheça ainda, eu sou a Cristina Giolo. Por aqui eu compartilho conteúdo sobre lei da atração, expansão da consciência e algumas ferramentas para dar aquela desbloqueada nos nossos desejos. Então hoje eu vou ajudar você a refletir aí um pouquinho sobre essa questão, se o seu desejo é para você, se o seu desejo não é para você, comentando aqui uma leitura que eu quero fazer de um trecho desse livro, O Despertar da Consciência, do Neville Goddard, tá? Então, esse trecho que eu quero ler aqui para vocês, ele tá na página 50, caso você tenha o livro, caso você queira adquirir o livro, e ler também depois que você ver esse vídeo. Então, vamos lá, daí ele diz assim, então, ó, o julgamento do certo e errado pertence ao homem apenas, pois para a vida não há nada certo ou errado. E aí um pouquinho mais abaixo ele diz assim, ó, pare de se perguntar se tu és digno ou indigno de receber aquilo que tu desejas. Você como homem não cria o desejo. Os seus desejos são formados dentro de você por causa daquilo que você declara ser agora. Quando um homem tem fome, sem pensar, ele automaticamente deseja por comida. Quando preso, ele automaticamente deseja por liberdade e assim por diante. Os seus desejos contêm dentro de si o plano da sua autoexpressão. Então deixe todos os julgamentos de lado e eleve a sua consciência ao nível do seu desejo. Sinta-se um com ela, declarando que seja agora, que seja o quê? Que seja manifestado agora, tá? Não fique ansioso ou preocupado quanto aos resultados. Eles se seguirão tão certo quanto a noite segue o dia. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que quando a gente fica se perguntando se aquilo é pra gente, se não é pra gente, muitas vezes isso é o nosso próprio julgamento. Ai, será que eu sou merecedora? Será que eu sou merecedor de ter esse desejo que eu tanto quero? Será que é muito pra mim? Será que isso não é pra mim? Muitas vezes isso acaba sendo julgamento nosso. Então, ele fala aqui pra gente parar de julgar o desejo, porque aquele desejo, se ele nasceu dentro de você, é porque tem alguma coisa ali que vai fazer bem para você, que vai ser o que você precisa. Então, por exemplo, se você está hoje passando por escassez financeira, você vai desejar automaticamente o quê? Ter mais abundância para você levar uma vida mais agradável, mais leve, mais feliz. Se você está passando fome, você vai desejar comida. Se você não está bem de saúde, você vai desejar ter saúde, tá certo? Então, nem sempre é de uma forma tão clara assim, né? Mas ele traz esse exemplo dessas coisas mais claras para a gente entender que se a gente tem o desejo é porque algo ali talvez seja bom para a gente. Se a gente deseja, então o desejo é pra gente, segundo Neville Goddard. E olha que bacana o que ele diz aqui também, ó, seus desejos contêm dentro de si o plano da sua autoexpressão. E aí depois ele diz para você não se preocupar, por quê? Se você tem aquele desejo, então é possível que tenha uma forma aí do universo trazer aquilo lá para você. E você não precisa se preocupar com como. Lembra que o como é a parte do universo. Você só precisa acreditar naquilo, naquele desejo e declarar que você já tem ou que você já é aquilo. E aí o como ele vai acabar acontecendo, tá? Inclusive, se você quer ler esse livro, eu recomendo a leitura, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir. Você adquirindo do meu link, você vai ganhar alguns bônus muito legais, que são os audiobooks, porque na verdade, gente, esse livro, eles são 7 livros em um, não é um só, tá? Para quem não sabe ainda. E, então, além dos 7 livros que tem aqui, do livro físico, você vai receber os 7 audiobooks também, para você acessar, e algumas palestras e aulas em áudio do Neville, tá bom? Então, se você quiser comprar aí com esses bônus exclusivos, aproveita e compra do meu link, que eu tenho certeza que provavelmente você também vai gostar muito. Então, lendo esse trecho aqui, eu também me lembrei de um outro trecho do livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que também é um livro que eu gosto muito, inclusive. Eu não me lembro agora em qual página que tá, né? Porque já faz um tempo que eu li ele, e li algumas vezes, inclusive. Mas se eu não me engano está no capítulo da lei da intenção e do desejo. Então o que o Deepak Chopra diz sobre isso? Ele diz assim, ó, o seu desejo é um impulso evolutivo se manifestando por seu intermédio. Tem a ver com isso que o Neville fala, né? Então ele quer dizer assim, ó, se você deseja aquilo e você
tentando buscar aquilo, você vai evoluir nesse caminho, né? Então, se você deseja aquilo, acredite no seu desejo, que se você tem esse desejo, é um impulso da vida, te mostrando que talvez você tenha que seguir por aquele caminho, tá certo? Então, basicamente, a resposta é essa, né? Se você deseja, então o seu desejo é para você, mas eu quero fazer algumas ressalvas aqui, algumas reflexões. Por quê? Porque nem sempre o nosso desejo vai acontecer da forma que a gente quer e quando a gente quer, tá? Então nem sempre isso é tão claro na nossa vida, às vezes fica um pouco confuso. Eu quero trazer aqui alguns exemplos, além da leitura. Agora eu quero trazer exemplos da vida cotidiana e também falar sobre algumas histórias minhas, como que eu entendi isso na minha vida, né? E também fazer essa reflexão aqui com você, que eu tenho certeza que pode ser importante. Por exemplo, tem uma dúvida muito comum, que é a questão da pessoa específica. Se você deseja ter um relacionamento com uma pessoa específica, por exemplo, com desejo específico demais, no caso aqui, uma pessoa específica, pode ser outra coisa, pode ser um cargo específico demais numa empresa específica, tá? Mas assim, vamos trazer aqui para a pessoa, que é mais fácil da gente entender. Eu posso desejar ter um relacionamento com uma pessoa específica? Eu posso, não tem problema nenhum. Eu posso fazer as técnicas da lei da atração para manifestar essa pessoa específica na minha vida? Eu posso fazer, não tem problema nenhum, tá? Porque às vezes eu faço essas ressalvas aqui e as pessoas falam, mas Cris, eu consegui atrair a minha esposa, o meu esposo de forma específica, né? E maravilha, se deu certo, maravilha. Né? Eu consegui trazer o ex de volta, maravilha, deu certo, tá? Qual que é a ressalva que eu faço? A ressalva que eu faço é que você tem que lembrar que o seu desejo conta. E o desejo da pessoa também conta na vida dela. Então você está manifestando a sua realidade e a pessoa também está manifestando a realidade dela. Então se a pessoa não quer ficar com você, aí pode ser que você aplique as técnicas e não dê certo. Porque o único risco que você corre é esse, na verdade. Não tem problema nenhum em você fazer. Mas você vai correr o risco de se frustrar. Por quê? Porque seu desejo é específico demais. No fundo, se você for parar pra pensar, você quer ter realização no seu relacionamento. Você quer se sentir pleno, você quer ter um relacionamento amoroso feliz, saudável. Não é isso? No fim das contas é isso, né? Mas muitas vezes é o ego que fala assim, não, mas eu quero que seja com aquela pessoa. E beleza, você pode tentar, como eu disse, mas vamos imaginar que se fosse o contrário, né? Vamos imaginar assim, que uma pessoa que você tem repulsa, imagina uma pessoa que você tem repulsa, aquela pessoa que você nunca ficaria. Imagina essa pessoa fazendo a técnica da lei da atração para atrair você. Você vai rir, porque você vai falar assim, não importa o que essa pessoa faça, eu não vou ficar com ela porque eu não quero. Então a pessoa, ela pode até ficar tentando fazer as técnicas e ela vai gastar energia com isso, né? Energia essa que ela poderia estar aplicando para atrair uma pessoa que quer ela, ou uma pessoa que possa querê-la. E muitas vezes, então, é isso que a gente faz, né? A gente fica tentando atrair uma pessoa que nunca vai querer se relacionar com a gente, ou pode até querer, mas às vezes a pessoa nem é aquilo que você pensava, sabe? E aí, o que acontece? Você vai gastar energia com aquilo. Energia essa que você poderia estar manifestando, por exemplo, tentando manifestar um amor pleno e verdadeiro. E você não sabe se esse amor pleno e verdadeiro vai ser com aquela pessoa. Então é só uma reflexão aqui, né? Para você pensar quando o seu desejo é específico demais, se aquilo é para você ou não. Será que aquela pessoa é para você ou não? Não sabemos, né? Antes de tentar. Pode ser, como eu falei, que você faça a técnica e você consiga atrair aquela pessoa, como já é o caso de muitos inscritos que já contaram aqui no canal. Mas se você não conseguir também, não se fecha a outras possibilidades pensando que o seu desejo só tem que acontecer daquela forma como você gostaria. E agora eu quero contar também para você aqui um pouco de uma história aqui, de como eu entendi a questão do desejo, da realização profissional, né, que eu tinha. E pra gente tentar refletir um pouquinho mais sobre isso, e se você tá gostando desse vídeo, já deixa aqui o seu joinha também, que é para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então vamos lá, antes de eu ser terapeuta, hoje eu sou terapeuta, né, pra quem não sabe, antes de eu ser terapeuta, eu era atriz, né, eu trabalhava como atriz. E eu pratiquei muitas técnicas da lei da atração, atraí muitas coisas que eu queria, fiz comerciais de televisão, atraí muitos trabalhos que eu queria, sempre usei a lei da atração. E nesse caminho eu aprendi muito sobre a lei da atração, nesse caminho de buscar, né, esses desejos que eram tão fortes dentro de mim.
E um dos desejos mais fortes que eu tinha era, por exemplo, de fazer uma novela. Só que aí, o que aconteceu? Eu manifestei algumas participações em novelas que eu fiz, mas eu não conseguia manifestar aquilo que eu mais queria, que era ter um papel fixo, né, que aparecesse bastante, que tivesse visibilidade. Então, eu atraí o quê? Papéis menores, assim, que tinha uma falhinha ou outra. Mas hoje eu entendo que na época eu tinha muitas crenças limitantes, muitos medos, muitas dúvidas, muita ansiedade. Então por isso eu não conseguia manifestar, mas eu não conseguia sossegar enquanto eu não manifestava isso. E nessa busca, muitas vezes eu pensei em desistir. Eu falava assim, mas será que isso de fato é pra mim? Porque eu não consigo desencanar disso, mas a coisa não acontece. E eu ficava me questionando, ficava duvidando se era pra mim, se não era pra mim. E aí isso por si só também já ajudava a não manifestar, né? Então, o que foi acontecendo ao longo do tempo? Nesse caminho aí, eu acabei decidindo estudar para ser terapeuta em um dado momento ali. E aí eu já estava fazendo meu canal também. Então, quando eu comecei com os atendimentos terapêuticos e o meu canal começou a crescer, o que aconteceu? Eu simplesmente desencanei de ser atriz. Eu realmente desencanei. Aquilo saiu da minha cabeça. Mas por quê? Hoje eu consigo entender o seguinte. Na verdade, eu estava realizando o meu desejo, só que de uma outra forma. Veja, eu queria ir para televisão porque eu gosto de câmera, né? Porque eu gosto disso aqui. Porque no fundo, olha só qual que era o meu pensamento. No fundo, eu queria fazer novela porque eu queria ter visibilidade para quê? Para eu poder ter mais dinheiro, para eu poder ter mais liberdade financeira e para eu poder fazer os projetos que eu acreditava de verdade, que eram as minhas peças de teatro. E nas minhas peças de teatro que eu acreditava de verdade, eu queria passar a minha mensagem para as pessoas. Olha o rolê todo que eu criei na minha cabeça. Na verdade, todo esse desejo era o como. Hoje eu entendo que a novela era o como, não era o desejo em si. Só que naquela época o YouTube não era o que é hoje, né? Tinha pouquíssimos canais, eram aqueles vídeos virais, sabe? Aquelas coisas que você postou e de repente viralizou. E tinha um ou outro canal profissional numa época, né? E antes disso nem tinha. Então, assim, quando que eu ia imaginar? Eu não podia ter esse desejo, porque não existia isso ainda. Quando que eu ia imaginar que eu ia ter um canal? Eu não conseguia imaginar isso, não conseguia conceber isso, porque aquilo não tinha ainda na nossa realidade. Então, eu imaginava que era televisão. Mas veja bem, hoje eu tenho meu próprio canal. Então, eu tenho a minha TV aqui, a minha câmera aqui, e aqui eu posso passar a minha mensagem para vocês. Então, no fim das contas, eu acabei realizando aquilo que eu tanto queria, que era aquela coisa que me faltava, que era aquela coisa que eu não conseguia desencanar. Hoje eu sinto que eu tenho isso. Hoje eu me sinto 100% realizada com o que eu faço, porque eu sinto que aquela coisa que eu tanto queria, que era estar diante de uma câmera, que é uma coisa que eu gosto, que estar aqui me comunicando e passando a minha mensagem para o mundo, era isso que ia me fazer sentir realizada. E caminhando junto, lógico, com a prosperidade financeira. Só que isso não aconteceu da forma como eu imaginava. Aconteceu, na verdade, de uma forma totalmente diferente do que eu imaginava. Se nesse processo eu não tivesse desencanado de ser atriz e eu ainda continuasse querendo aquilo, provavelmente eu ia continuar insistindo naquilo e uma hora eu ia conseguir aquilo, porque aquilo que a gente também fica atrás, vendo como que a gente pode viabilizar aquilo, fazendo as técnicas, limpando as crenças, as ansiedades, porque naquela época eu também não sabia como limpar. Hoje eu sei, né? Eu tenho certeza que isso ia se manifestar, se isso fosse o que eu ia continuar querendo. Mas como eu mudei totalmente o foco e eu só entendi isso na caminhada, eu jamais ia pensar que ia ser dessa forma. Eu só entendi isso caminhando. Eu só entendi isso indo atrás do meu desejo. E aí eu acabei conquistando isso, só que de uma outra forma totalmente diferente do que eu imaginava. Então muitas vezes a gente vai ter que soltar um pouco o ego aí, né? Também para entender essas coisas mais profundas. O que é que eu quero em si? Pra gente também soltar o como, né? Porque muitas vezes esse como ele vai acontecer de uma forma que não é como nem quando a gente imagina. E uma coisa interessante nesse processo também, gente, é o seguinte, é que indo atrás do meu desejo,
eu aprendi muito sobre a lei da atração. E se eu não tivesse ido tanto atrás desse desejo que eu tanto queria, hoje eu não estaria aqui ensinando lei da atração, porque eu não saberia tanto sobre isso. Então olha que mágico, que bonito que é. O meu desejo, ele não era exatamente aquilo, mas aquilo era a semente que eu precisava para o meu caminho evolutivo e para chegar naquilo que era, que realmente, que de verdade ia me realizar. Então, por exemplo, quando eu quero uma pessoa específica, na verdade o que eu quero não é a pessoa específica, é ter um relacionamento feliz. E aí eu tenho que soltar o ego para eu entender o que é em profundidade que eu quero. Por exemplo, as pessoas que querem ganhar na loteria, eu sei que muitos aqui no canal querem ganhar na loteria. A loteria é o como. O que você quer, na verdade, é abundância, é prosperidade. É sair dessa vida de prisão que talvez você se sinta hoje. Não é verdade? Reflete um pouquinho sobre isso, porque às vezes as pessoas chegam para fazer terapia comigo e falam assim, Cris, eu quero manifestar um prêmio de loteria. Aí eu falo assim, peraí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que você vai fazer com esse prêmio? Por que você quer ganhar esse prêmio? E aí a gente começa a destrinchar, a pessoa começa a falar um pouquinho da vida dela e a gente começa a perceber que o que ela quer, porque ela vai falar assim, eu quero liberdade financeira. Aí o que é liberdade financeira para você? Isso e aquilo. E às vezes, tipo, por exemplo, assim, ganhando 10 mil por mês, a pessoa já vai conseguir fazer aquilo, sabe? Então, às vezes, aquela abundância que ela quer, que ela imagina, aquela liberdade que ela imagina, às vezes pode estar muito mais perto, pode ter muitos outros comos, sem ser o prêmio da loteria. Pode ser prêmio da loteria, sim, né? Pode ser o prêmio da loteria também. Não tô falando que é errado você querer isso. Pode ser o prêmio da loteria, mas muitas vezes ela não consegue enxergar outras possibilidades. Aí ela acha que só o prêmio vai fazer um milagre na vida dela. E na verdade não. Então muitos clientes da terapia já descobriram isso também, que descobriram abundância na vida deles e como manifestar essa abundância que eles queriam sem ser pelo prêmio da loteria. Então, no fundo, né, lembra que o desejo era o prêmio, mas no fundo não é o prêmio que ela quer, o prêmio é o como. Ela queria abundância, liberdade financeira, ela queria poder fazer as coisas que ela deseja. E isso a gente pode deixar em aberto, né? Isso sim, a gente pode deixar em aberto para que o universo mostre pra gente esse como. Não é a gente que precisa se preocupar e controlar o como. A gente então precisa desejar. E se você não tem tanta clareza do que é, só siga esse caminho, que nesse caminho você vai entendendo. No caso do meu exemplo aqui, eu só fui entender isso muitos anos depois. Eu não tinha a menor ideia que ia ser assim. Hoje eu consigo entender. Então a moral dessa história toda, a moral desse vídeo é o seguinte, se você tem um desejo, vá atrás desse desejo. Faça as técnicas, pratique, acredite em você, acredite que essa semente da realização está dentro de você e faça até você conseguir ou até você desencanar, porque se você desencanar, aí talvez seja um sinal que você precisa só ajustar um pouquinho a rota. Eu não tô falando aqui desencanar porque ficou desiludido, porque ficou desanimado, porque não tá acreditando em você, porque tá difícil. Não é desencanar por causa disso. Desencanar por causa disso não vale, vamos combinar? O que vale é se você de repente perceber no meio do caminho que não era bem aquilo e você vai ajustar a sua rota. Então vá atrás do seu desejo, acredite nele que você, quem sabe, vai conseguir manifestar aquilo que você tanto deseja, aquilo que vai te realizar, aquilo que vai fazer, vai ajudar você a se sentir uma pessoa mais próspera, mais feliz. E quando você conseguir, vem aqui no canal para contar, que eu adoro saber as histórias e isso vai inspirar outras pessoas também. E se você acha que esse vídeo agregou alguma coisa na sua vida e que pode agregar na vida de alguém, compartilha ele com outras pessoas e lembra que o link do livro está aqui na descrição, caso você queira adquirir o seu. Um abraço e eu vejo você lá no próximo vídeo.